Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando o penúltimo capítulo do livro Opinião Espírita. Que alegria chegarmos já na reta final de mais um estudo completo pela TV A Caminho da Luz e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. É muito bom estarmos juntos, reunidos, elevando o nosso pensamento ao alto, procurando analisar com Emmanuel e com André Luiz, pelo esforço e pela dedicação dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. Hoje é o capítulo 59, portanto, uma mensagem de Valdo Vieira, pelas suas mãos, ditado pelo espírito de André Luiz. E o capítulo 59 tem como título No Silêncio da Prece. E o espírito amigo utilizou como texto base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27º, item 6º. Recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, o seu capítulo 27º é Pedi e obtereis. O item 6º é um comentário de Allan Kardec derivado do item anterior. Como é uma frase curta, narrada por Marcos, eu lerei o item 5 e parte do item 6 para as nossas meditações. Por isso vos digo, todas as coisas que vos pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Aqui é importante nós fazermos uma distinção dos comentários de Marcos. Vejamos bem, tudo que eu pedi me será dado? Evidentemente que não. Eu estou passando por uma dificuldade no casamento. Eu vou simplesmente fazer uma prece e o meu problema vai sanar por si próprio? Não. Eu estou com dificuldades econômicas, eu vou fazer uma prece e vou tirar o carro do ano? Nós sabemos que a prece ela é muito importante, mas não adianta eu pedir materialmente o impossível. Eu abusei a vida toda, agora a conta veio. Há problemas com joelhos, problemas com a saúde, problemas aqui, problemas acolá. Adianta na minha prece eu pedir para ter a saúde que eu tinha no passado? Não vou ter. Eu preciso modificar hábitos, eu preciso modificar o meu comportamento. Então nós precisamos ver esta questão à luz da razão, à luz do bom senso, à luz do entendimento, e não como fizemos ao longo das últimas existências, ficávamos sentados e orando, pedindo a Deus o céu e a terra, e quando não recebíamos, pronto, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, aquela lamúria toda. E o item 6º é um comentário de Allan Kardec em torno da passagem de Marcos. Diz o codificador: há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que por conhecer Deus, as nossas necessidades é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pôde anular, segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou outro sentido, seus atos têm,
para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam, forçosamente, à fatalidade, e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, o que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. O que Allan Kardec nos deixa como entendimento primeiro a respeito da prece? Tem pessoas que dizem assim: olha, se Deus é o Todo-Poderoso, é inoportuno eu ficar falando dos meus problemas. Ele me conhece, ele sabe das minhas dificuldades portanto, é ineficaz a prece. Kardec já nos mostra, à luz do Espiritismo, que esta visão precisa ser respeitada, mas não levada adiante. Precisamos, sim, do esforço de pararmos, analisarmos, limparmos o nosso pensamento, elevarmos o nosso pensamento e fazermos a nossa prece. Aqueles que acreditam na ineficácia da prece é mais por comodismo e por preguiça do que mesmo por qualquer outra motivação. Não é porque um pai conhece o filho que o pai vai dar tudo o que o filho quer sem pedir, não, de modo algum. Nós precisamos aprender a conviver, a falar, a ouvir. E com o alto é a mesma coisa. No livro Os Mensageiros, o segundo livro de André Luiz pelas mãos de Chico Xavier, ele nos fala de um departamento em nosso lar responsável por ouvir os pedidos elaborados pelos espíritos que reencarnaram sob a tutela de nosso lar e que enviavam diariamente as suas preces. A prece não fica vagando a esmo. A prece não fica flutuando apenas no mundo das ideias, não. Existem preces e preces. Aprendemos com André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, a prece refratária, em que Evelina, aquela jovenzinha, pede por sua mãe, pede intercessão à sua mãe, que já estava no plano espiritual, só que a sua mãe não havia condições de ajudar naquele momento, e Evelina tinha créditos espirituais para poder receber auxílio. Então a sua prece foi desviada para o gabinete do ministro Clarencio. É consolador. As nossas preces não ficam em vão. As nossas preces não ficam perdidas no espaço, são ouvidas e atendidas conforme a nossa própria necessidade. A espiritualidade sabe que muito do que nós pedimos, se nós tivermos, será um motivo de desvio da nossa existência. Reclamamos do corpo, mas aquelas dificuldades é o freio para não abusarmos. Reclamamos do casamento, mas o casamento é o freio para não termos acesso a determinados vícios do passado. Os filhos nos exigem paciência, tolerância, amorosidade, respeito. São oportunidades de trabalharmos os sentimentos que o próprio Evangelho nos ensina. Porque se na vida tudo fosse muito fácil, se na vida tudo viesse de mão beijada, nós naturalmente não teríamos o entendimento do esforço, da dedicação, do se colocar no lugar do próximo. Então a prece é vista por nós de forma valiosíssima. A prece com fé, a prece com amor, a prece com caridade, a prece com bondade, a prece em que eu me coloco no lugar do próximo. E a prece que eu não peço o impossível.
Não peço dinheiro, não peço saúde, não peço reconciliação com o meu próximo, porque tudo isso não cabe à prece. Cabe a minha dedicação. Uma coisa é eu pedir saúde, outra coisa é eu pedir, Senhor, que eu tenha prudência em lidar com as minhas enfermidades e que eu aprenda com elas. Senhor, o meu casamento está complicado. Que eu veja neste momento uma oportunidade de desenvolver a paciência, a resiliência, ou se colocar no lugar do próximo. Senhor, eu estou numa fase difícil econômica. 1 ou 2 ou 3 familiares estão desempregados. Me ensine a viver com o que eu possuo, sem querer a vida que eu tinha ou sem querer o emprego do próximo. Isso é uma prece simples e que é atendida. Porque eu não peço a solução do problema, eu peço os meios para que eu, pelo meu esforço e pela minha dedicação, corrija frente à minha própria consciência. E não subordine a Deus, a Jesus, a espiritualidade ou a quem quer que seja, um papel que só cabe a mim. O papel da corrigenda, o papel da transformação, cabe ao esforço de cada um de nós. E nesta temática, André Luiz vem nos dizer: em ti, no silêncio da prece mental, sem que tenhas necessidade de ver ou perceber, em sentido direto, o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida. Movimenta-se o sangue por 1000 canalículos diversos. Intestinos trabalham independentes de tua vontade, sustentando-te a nutrição. Pulmões arfam, revolvendo o ar que te envolve. Impulsos nervosos eletrizam-te a imensa população celular do cérebro. Miríades e miríades de unidades de vida microscópica palpitante na concha da boca. Aqui, André Luiz foi médico, Dr. Carlos Chagas, e Valdo Vieira, quem recebeu a mensagem, também foi médico, a pedido do próprio André Luiz. Então, aqui para eles, fazer essa correlação entre o corpo físico e alguns órgãos com a prece era muito fácil, porque era do conhecimento deles, era do entendimento deles, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Então, neste momento, as minhas células estão percorrendo e fazendo as suas funções naturais, sem que eu tenha que lhe dar um comando. É como se fosse a prece também. O momento da prece é um momento íntimo. Falamos muito da prece como sendo o ato de nos ligarmos ao Criador, ou a criaturas que possam interceder pelo nosso problema. Poucas vezes falamos da prece que parte de nós para conosco. Momento de adoração, momento de valorização da vida, momento de valorização da nossa oportunidade, momento em que eu vou esquecer todos os problemas que eu estou enfrentando lá fora. Problemas na família, problemas no trabalho, problemas no templo de oração, problemas íntimos. A prece, em primeiro lugar, antes de eu ligar a qualquer entidade, ou mesmo ao Criador, eu tenho que ligar a mim. Eu tenho que ligar comigo. Senão, a ligação não vai ter um destinatário. Eu tenho que ser o primeiro destinatário da minha própria prece. E ali, naquele meio propício ao acordarmos, antes de irmos para um celular, antes de irmos para um portal de notícias, antes de irmos para até analisar como será o nosso dia, vamos analisar a noite de sono que tivemos. Vamos trocar de roupa. Vamos permitir que o nosso corpo ligue. Quando nós ligamos o computador, mesmo o computador com SSD no sistema, ele leva um tempo para que possa ligar todas os seus programas. Então o antivírus vai ver se tem atualização, o Windows vai ver se tem atualização, os programas
vão ver se tem atualização. Às vezes nós não percebemos, ligamos o computador, já saímos clicando, vai abrindo as telas. Mas ele está trabalhando no anonimato. E isso acontece conosco. Às vezes já levantamos com aquele turbilhão de problemas. E já vamos dizendo de nós para conosco, o meu dia vai ser difícil, mais um dia no trabalho, mais um dia isto, hoje eu tenho atividade no centro espírita, eu chego mais tarde. E aquela preocupação, acordamos já preocupado com o almoço, já preocupado com a janta, já é segunda, é terça, já estamos preocupados com o que vamos comer no final de semana. Então esse tipo de pensamento fomenta a ansiedade. Fomenta eu estar sempre ansioso com o tempo. Tô com o dia cronológico de terça, mas com a cabeça no domingo, com a cabeça nas férias, com a cabeça no feriado e esqueço de aproveitar o hoje. Então a nossa prece, ela tem uma qualidade, uma eficácia muito pequena, porque nós não colocamos vontade e sentimento no que fazemos. Muitas vezes fazemos a prece por obrigação. Muitas vezes fazemos a prece para nos livrar consciencialmente. Eu fiz a minha parte, pronto. E depois não entendemos o porquê que tão facilmente os espíritos imperfeitos entram na nossa casa, entram na nossa vida, entram no nosso local de trabalho. Hoje, nós estamos sempre armados. Preocupação, dificuldades, crise, problemas, aquilo tudo que nós temos acompanhado pós-pandemia. A prece é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta extraordinária, mas quando utilizada corretamente. A prece não vai me prejudicar se eu fizer uma má prece, mas a prece também pode não ser eficaz. Será que eu sei o que eu busco na prece? Será que eu realmente tenho um entendimento do que buscar e do que encontrar pela prece? Quando eu saio de casa e não sei para onde eu vou, meu dia vai ser perdido. Quando eu não sei o roteiro de uma prece, e roteiro não é um roteiro pronto, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração de São Francisco, uma prece de Cáritas, não nesse sentido. Mas quando eu não sei o roteiro do que eu farei na prece, eu fico à deriva nela. Aí geralmente eu não sei o que eu falo na prece. Tem pessoas que falam assim para mim, André, eu não sei fazer prece. E eu acredito, não sabem. Por quê? Porque não se prepararam. Não se prepararam. Então nós precisamos analisar que a prece é a premissa de um bom início de dia para todos os cristãos, como é a premissa de uma boa noite de sono para todos os cristãos. Se eu não sei o abecedário da evangelização do meu íntimo por meio da prece, imagina eu ter uma concentração mental elevada. Se a prece, que pode levar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, eu não consigo parar e desassociar dos problemas do mundo, da novela, do filme, da série. Tem pessoas que fazem prece com o olho fechado e com o outro no celular. Olha, não vai funcionar. É questão de inteligência, todos nós temos. A gente não tem cérebro para fazer bem feito duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu concentro no que eu estou fazendo, ou eu concentro numa outra coisa. Não tem como eu estar concentrado na prece e no celular, na prece e na televisão, na prece e ouvindo a conversa de um casal no quarto ao lado. Não tem como. Não tem como eu elevar o meu pensamento na prece e ao mesmo tempo estar pensando se eu coloquei água no feijão. Não dá liga. Não encaixa. Prece é coisa rápida, mas eu tenho que verdadeiramente esquecer tudo que está ao meu lado. Se eu não consigo fazer uma prece em lugar que tem muita gente, vamos para um lugar que não tenha ninguém. Se eu não consigo fazer uma prece com o celular do lado, vamos deixar o celular num outro cômodo.
Se eu não consigo fazer uma prece com alguma coisa me atrapalhando, vamos procurar um meio eficaz que nada tire a nossa atenção. Porque os espíritos inferiores não querem que eu eleve o meu pensamento pela prece. Eles não têm interesse. Então quem é que vai fomentar que eu não faça prece? Um benfeitor? Não. Espírito desocupado. E quanto menos prece eu faço, quanto menos pensamento elevado eu mantenho, mais fácil eles chegam até mim. Mais fácil eles chegarão até você. Continua André Luiz. Em torno de ti, no silêncio de tua prece, os átomos se agitam em vórtices intermináveis na estrutura material da roupa que te veste, dos sapatos que te calçam. A eletricidade vibra esfuziante por quilômetros e quilômetros de fios, transformando-se, não longe de ti, em força, luz e calor. Milhares de criaturas humanas, num perímetro de algumas léguas em derredor, falam, cantam e choram sem que ouças. Outros milhões de vozes, em dezenas de idiomas, nas ondas hertzianas, entrecruzam-se à tua volta sem que as registres. Raios sem conta chovem sobre ti, sem que lhes assinales a presença. Inúmeros fenômenos meteorológicos se sucedem em toda parte, sem que consigas relacioná-los. O planeta faz giros velozes, carregando-te em paz e segurança, sem que tomes qualquer conhecimento disso. Nesse exato momento, o nosso planeta está em movimento. Translação, rotação, um monte de coisas acontecendo ao nosso lado. Ora eu olho para o Sol, está aqui, ora eu olho para o Sol, está acolá, a Lua a mesma coisa, as estrelas a mesma coisa, os planetas a mesma coisa, tudo no universo está em movimento. E parece que eu estou parado, mas eu também estou em movimento e não estou percebendo. Se nós tivéssemos alguns milímetros acima do que estamos, morreríamos pelo calor escaldante. Se nós estivéssemos alguns milímetros recuados do Sol, morreríamos de frio. Estamos no momento correto, com movimentos extraordinários. Então nós percebemos que tudo está em transformação, e eu também. E eu também estou neste giro da vida. E eu também faço parte deste universo na condição de um ser pensante. Diz André Luiz, igualmente no silêncio de tua prece, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia, comparável a imenso laboratório invisível. O teu influxo emocional dirige-se além de teus sentidos, para onde te sintonizes através de insondáveis elementos dinâmicos. Então, o nosso pensamento, ele está se ligando a pensamentos encarnados e desencarnados. Enquanto não elevarmos o nosso padrão mental, nós vamos ficar refém de nossos próprios pensamentos de baixo escalão e também reféns de espíritos que vibram, desejam, sonham, querem a mesma coisa. Quando falamos de elevação mental, é para o nosso próprio bem. Por que nós erguemos muros em nossas casas? Para que o ladrão não entre. Geralmente, por não fazermos uma prece, os obsessores entram muito facilmente na nossa vida. E eles analisam onde podem nos tirar do foco. É o materialismo? É a impaciência? É o nervosismo? É a intolerância? É o agitamento íntimo? Eles vão analisando e catalogando onde pode nos envolver. E eles vão nos envolvendo em nossas necessidades básicas.
Então eles vão nos tentando no casamento, vão fazendo aquele tropé no nosso casamento, eles vão nos tentando com os nossos filhos, no trabalho a mesma coisa, no templo de oração a mesma coisa. Eles não têm o que perder. No livro Voltei, o livro que eu estudei anterior a esse, de Irmão Jacó, pelas mãos do Chico, falam que os obsessores fora de um centro espírita ou de qualquer templo de oração, quando é um templo sério, os obsessores não entram. O que acontece? Eles ficam do lado de fora. E como se fosse flechas, dardos, eles vão lançando para dentro da instituição. Se tiver algum companheiro menos vigilante, pronto. Vai ser um foco infeccioso para a propagação do equívoco. Então a prece ela é fundamental. Quando vermos que vamos julgar, vamos recorrer à prece. Prece mental. Quando vermos que vamos reclamar, vamos recorrer à prece. Quando eu vejo que eu vou reclamar do meu ganha-pão, do meu trabalho, do meu chefe, do meu funcionário, lembremos da prece. Ou do pai, da mãe, dos filhos, lembremos da prece. É uma tônica que pode nos livrar de funestos aborrecimentos perante nós mesmos. Lembrando que a prece e a sua qualidade, culminando na sua eficácia, quem vai ganhar com isso sou eu. Não é quem está do meu lado. Porque às vezes eu posso estar fazendo prece, mantendo um pensamento elevado, mantendo uma sintonia elevada, e a pessoa do meu lado não. Então eu estou falando que quem vai ganhar com isso somos nós. Cada um de nós. E encerra André Luiz nos dizendo: não descreias da oração, por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível, porque te pareça mudo. No silêncio de tua prece mental, podes expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de 1000 palavras. O hino vibrante do amor puro a ecoar pelo infinito, assimilando no âmago do ser a divina luz que te sublimará todos os anseios e esperanças na renovação do destino. Então aqui André Luiz coroa a nossa mensagem dizendo do quanto a prece pode elevar o nosso pensamento. Tem algumas preces de Chico Xavier no YouTube, preces que ele realizou e que as televisões abertas na altura captaram. Como as preces de Chico Xavier são diferentes das nossas. Um ponto que eu adoro realçar nas obras de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, são as preces que os benfeitores ou que os personagens daqueles livros fazem ao longo das narrativas. Preces lindas. E nós temos conteúdo para fazermos este tipo de prece. Nós nos escondemos na preguiça, na inércia, não queremos aprender, não queremos tentar, é mais fácil jogar a toalha, é mais fácil falar que não dá conta, é mais fácil abandonar do que nós mudarmos. Agora, se eu não dou conta de fazer uma prece aqui, eu vou dar conta de fazer uma prece no mundo espiritual? Se eu não ligo o meu pensamento a esferas superiores, eu vou ligar o meu pensamento no mundo maior? Nós temos uma visão um pouco distorcida de mundo espiritual. E nós imaginamos que no mundo espiritual, só porque morremos, a coisa vai se tornar mais fácil. Não é por aí. Então, se eu quero desencarnar dominando a minha mente e elevando o meu pensamento por meio da prece, comecemos agora. Estamos encerrando o penúltimo capítulo do livro, Opinião Espírita. É feito com muito amor, com muito carinho, com muita caridade, em que quem mais aprende sou eu que apresento. E espero que possa ficar um pouquinho também de conteúdo a você que tem me acompanhado deste outro lado. Votos de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo estudo.